É com alegria que aqui estamos para dividir com vocês esse aprendizado que a doutrina espírita nos propicia a todos, que ela veio com um propósito maior de nos consolarmos e aperfeiçoarmos as nossas almas. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o tema motivos de resignação na adversidade. Esse item faz parte do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo do Evangelho, que nos fala sobre as aflições. A semana passada tivemos a fala de Elizabeth da Paz, que falou sobre justiça e causas dos sofrimentos humanos. Na próxima semana teremos a fala de Oscar, que vai falar sobre o tema depressão, fugas, puxando mais para o suicídio e sentido existencial da vida. E hoje eu vou falar da importância, da necessidade que nós temos de nos resignarmos diante das adversidades da vida. A partir dessa máxima do Cristo, quando ele afirmou, nos convidando, aliás, é um convite que ele nos faz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, bem-aventurados são aqueles que se aventuram no bem para alcançar com o bem a consolação diante das aflições que traz na sua própria alma. Todos na terra sofremos, porque como nós fomos criados por Deus para a luz, para a plenitude da vida, é natural existir dor e sofrimento, porque nós temos uma dificuldade de vivenciar a vontade de Deus em nossas vidas. Então, em função disso, dessa dificuldade, há um choque entre a consciência do ser e os nossos desejos. E esse choque, ele gera sofrimento. Fomos criados para uma coisa e vivenciamos outra. Então há um choque, conflito, e esse conflito gera sofrimento, até que a gente possa aprender com o sofrimento a voltarmos para o caminho que foi traçado por Deus. Então o tema, ele nos fala de motivos de resignação. Então há motivos para que a pessoa se resigne, há motivos para servir a Deus, há motivos para acolher a Deus como Pai, para acolher o seu amor que Ele tem para cada um de nós. Há motivo para agirmos e acolhermos a nós mesmos como seres responsáveis pelas nossas vidas. A gente sabe que há motivos, mas há motivos para fazer o mal? Há motivo para agir no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na prepotência, na inveja, no ciúme, na avareza, na preguiça? Há motivos? Não. Só há motivos para as nossas ações no bem. Porque nós não fomos criados por Deus para o mal, mas nós nos identificamos com o mal, em detrimento do bem para o qual nós somos criados. Então, se Deus nos criou livres, irresponsáveis, porque Deus, quando nos deu a liberdade de ação, de escolha, Ele nos deu responsabilidade. Os animais irracionais, eles não são livres. Deus os guia através da lei do instinto. Mas nós, enquanto espíritos que habitamos um corpo humano, Deus nos deu liberdade de ação, livre escolha. Mas Deus nos responsabiliza perante as consequências advindas dessas escolhas. Então, existem consequências.
nós precisamos ser responsáveis pelas consequências dos males que cultivamos em nossos corações. Então, em função disso, nós vamos aqui enumerar alguns motivos motivos de resignação diante das adversidades. O primeiro de todos os motivos é nós confiarmos em Deus sem restrições. Nós não devemos ter mais dúvida, depois de Jesus, que Deus é um Pai bom, justo, misericordioso, e que Ele não abandona nenhum dos seus filhos, não deixa nenhum dos seus filhos à deriva. Ele está sempre com os seus filhos, Ele confia nos seus filhos, e que Deus é um ser sábio, e a sua misericórdia infinita, Ele oferece recursos os mais variados, para que a sua misericórdia possa nos atender em nossas necessidades. A natureza de Deus se faz presente na nossa vida. Nas nossas origens, nós trazemos as potencialidades divinas, os atributos divinos estão em germe, na própria alma. Então, esses germes, as potencialidades divinas, vai nos levar, através das leis dos renascimentos, a uma vida de plenitude. Esse é o principal motivo para nós nos resignarmos diante das aflições ou diante das consequências do mal em nossas vidas. A partir desse motivo essencial, precisamos aceitar e compreender a lei das vidas sucessivas, acolher a reencarnação em nossas vidas, porque nós temos muitas dificuldades de acolher a reencarnação. Como ela se expressa, com suas provas, com suas expiações. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: isso é lá a vida. Essa, se houver reencarnação, eu não quero vir mais à Terra, não. Essa é a última. E nós passamos e em função dessa ignorância, a lei dos renascimentos é a tábua de salvação para todos os espíritos. Porque se não houvesse a reencarnação, a forma como nós nos conduzimos, a gente ia ficar num inferno eterno. Mas a própria reencarnação é que nos tira dos infernos que muitas vezes nós construímos em nossas vidas pela nossa forma rebelde de agir em desacato aos códigos divinos, à vontade de Deus. Nos identificando com a vida transitória, com as paixões desmedidas, em detrimento da vontade maior do Pai para com cada um dos nossos seus filhos. Então, acolhendo a reencarnação como uma lei biológica, não é? Porque é através dela que a alma vai se aperfeiçoando, vai naturalmente superando o mal, trilhando caminhos novos, vai aprender naturalmente, porque Deus nos deu como atributo a inteligência. Deus nos guia através da inteligência que Ele nos oferece. Se nós nos comprazemos na falta de conhecimento ou na ignorância, nós ficamos impossibilitados de ser conduzidos e guiados por Deus. Porque o primeiro de todos os sofrimentos, a causa primária de todos os sofrimentos está na ignorância. Se nós ignoramos o nosso destino, se nós ignoramos a presença de Deus em nós, se nós ignoramos que fomos criados com a fatalidade para o bem, para a felicidade, naturalmente essa ignorância nos leva a perder o endereço de Deus
e viver para algo que não condiz com a vontade de Deus. E passaremos naturalmente a sofrer. Então, em relação à lei dos renascimentos, precisamos acolher como motivo para nos resignarmos diante das consequências de nossas das consequências das nossas escolhas. Precisamos aceitar e compreender a lei de causalidade, a lei de causa e efeito. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, somos livres para semear. Mas precisamos aprender com Jesus a fazer uma boa semeadura. Na parábola do semeador, Jesus nos convida a semear o bem, a palavra de Deus. Semear o seu evangelho. Jesus vivenciou o evangelho na sua plenitude. Revelou o evangelho revelando a face do divino, a sua natureza. A natureza de Deus é o amor incondicional, é o amor indimensional. Por isso que Jesus, revelando a natureza de Deus, como o Pai ama todos os seus filhos, por extensão, Jesus revelando o amor de Deus, ele passa também a amar todos os seus irmãos. E nós precisamos nos sentir amados por Deus, pelo Cristo, e aprendermos com esse amor que o Cristo nos oferece, a aprendermos a nos amar. Porque é no amor que a alma se cura. O que é mais importante, receber amor ou oferecer amor? O que é mais importante? Oferecer. Lógico que aquele que tem dificuldade de se amar, ele precisa se sentir amado. Se o indivíduo passa por situações difíceis, por uma depressão crônica, com ideias de suicídio, ele precisa se sentir acolhido, amado, amparado, para que ele possa ir recobrando a vontade de amar-se. Mas chega um momento que ele vai se recuperando com o amor que recebe e deve entender que temos como dever primeiro de amar-se. Porque todo aquele que ama-se, por extensão, ama o próximo. Verdadeiramente. Porque nem todos aqueles que amam o próximo se amam. Porque muitas vezes o amor do próximo é a extensão do amor que ele tem à sua personalidade, ao ego. Aí ele ama o próximo cobrando. Isso não é o amor de Deus. O amor de Deus não cobra. É algo que sai espontaneamente e o indivíduo tem prazer em oferecer esse sentimento. Mas quando deixamos de amar, tombamos na lei de causa e efeito. Tombamos na lei de justiça. Porque a justiça caminha com o amor. O amor e a justiça é uma lei só. Mas o amor, ele faz conexão com Deus. Se a alma se desconecta de Deus, então ela se enfraquece, porque passa a vivenciar o mal. E o mal não faz parte da nossa natureza de filhos da luz. Então, compreender a lei de causa e efeito é entendermos que todas as nossas escolhas têm uma consequência. Então, a partir dessa lei, passamos a entender que Deus não pune seus filhos. Que Deus não penaliza. Que Deus é o Pai amoroso, bom, justo, mas quando nos falta a energia amorosa nos refolhos da alma, a alma enfraquece, se fragiliza como um corpo. Se falta o alimento
para o corpo, ele entra em falência. Se falta a luz de Deus para a alma, ela entra em falência. É a morte moral, a morte emocional. Morre os seus sonhos, morre suas esperanças, morre os seus sentimentos nobres, por faltar justamente as conexões com o Pai. Ele não morre enquanto espírito, mas porque a morte tem vários gêneros. Tem a morte física, a morte emocional, né? Mas acontece a morte de Deus na sua existência. Muitas almas na terra que se compraz ao mal, que estão aí cometendo homicídios. Então ali existe a morte de Deus na existência daquele sujeito, daquele ser. Outro motivo para nos resignarmos é confiar nos guias espirituais. Como agente de Deus, ninguém está desamparado na terra. Ninguém. Todo ser, por mais perverso que ele é, ele tem um guia. Porque Deus não vai deixar de amar seus filhos se os filhos se distanciam dele e não o amam. Deus não vai deixar de amar por isso. Porque Deus bem sabe que aquele filho está enfermo, está ferido, se compraz na maldade, mas isso não é para sempre. Depois ele vai cair em si e perceber o quanto sofre por estar distante de Deus, por estar desconectado de Deus. E vai voltar justamente ao Senhor, como nos revela a parábola do filho pródigo, que pediu os recursos, os talentos, e usou os talentos em prol da sua vida vã, em prol das suas paixões, da promiscuidade, das paixões desmedidas. Mas depois caiu em si, percebeu o quanto sofre e procurou retornar à casa do Pai. Então os guias, nós vemos como o guia maior, que é Jesus, o guia da humanidade, e temos os guias espirituais, que são os auxiliares do Cristo, para ajudar os seus tutores. Então todos nós temos guias e devemos orar aos nossos guias e devemos acolher, porque o nosso guia, ele é guiado por Jesus. Se ele não for guiado por Jesus, ele não serve de guia. Porque tem muitos que dizem que tem seus guias, mas só influencia para o mal. Isso não é guia, não. O verdadeiro guia é aquele que leva-nos, que nos motiva para nós acolhermos as nossas dores e enfrentá-las e superá-las, confiando que com Deus tudo se renova, tudo se supera. E por fim, um grande motivo que nós temos para resignarmos é entender as promessas de Jesus. Nas bem-aventuranças, nos seus sermões, Jesus promete um reino de Deus que está à frente, que está nos aguardando. Promete uma vida nova, promete uma vida futura, de valores nobres que nos eleva. Promete a vitória do bem sobre o mal. E promete que com Ele, caminhando com Ele, guardando os seus ensinos, em nossos corações, todos nós alcançaremos a maior de todas as vitórias, que é a emancipação da alma. A libertação através do bem de todo o mal. E ao alcançarmos essa vitória, o nosso coração se purifica. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como Deus é puro, nós só vamos perceber Deus em nós caminhando em busca da pureza. À medida que nós vamos caminhando na busca da pureza, vamos percebendo palidamente e vamos aumentando essa percepção de Deus na nossa vida. E vai aumentando. À medida que o coração vai se purificando, vai se melhorando,
nós vamos percebendo melhor a natureza de Deus, a sobrepor a nossa natureza instintiva, a natureza agressiva. Então, eleger Jesus como modelo de vida, modelo de amor, modelo de perdão, e nos colocarmos como aprendiz das suas lições imorredoras, procurando consultar o Mestre diariamente, procurarmos meditar em cada palavra, em cada sermão, no teor moral de cada parábola, na sua manjedoura, permitindo que ele nasça em nossos corações, no seu Calvário, para melhor acolher as nossas dores, nossas vulnerabilidades, nossas fragilidades, e avançarmos em direção a um amanhã melhor. Então, Joana de Anjos nos diz que se não fosse Jesus reencarnacionista, toda a sua mensagem seria fragmentária, porque as promessas de Jesus, elas são alcançadas através da lei dos renascimentos. Por exemplo, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. A perfeição relativa, alcançar justamente o bem, nos realizarmos com o bem que através das reencarnações sucessivas vamos fazendo, isso possibilita a alma alcançar, a se aperfeiçoar e a crescer intelecto, moral e espiritualmente. Então, Jesus, ele não nos falou a nossa personalidade, não. Ele falou ao espírito imortal que somos. Porque Jesus não definiu tempo para as almas se libertarem do mal e alcançarem a sua plenitude. Ele não definiu tempo, ele falou para o espírito imortal, sabedor, de que esse espírito imortal iria, através da lei dos renascimentos, alcançando as potencialidades divinas, desenvolvendo as suas faculdades físicas, intelecto, morais e espirituais. São 4 faculdades que compõem o homem. E à medida que essas faculdades vão sendo desenvolvidas, a presença de Deus vai se manifestando melhor na nossa alma. Então, continua Joana dizendo, a benfeitora espiritual de Divaldo, sem o suporte de segurança, por faltar-lhes a justiça na sua mais alta expressão, proporcionando ao infrator a oportunidade reeducativa, com o consequente crescimento para a liberdade que aspira. Então, através da lei dos renascimentos, a justiça de Deus caminha. E nós vamos, naturalmente, usufruindo por justiça das consequências do bem ou das consequências do mal. Vamos felicitando ou nos infelicitando. Vamos adquirindo saúde ou doença. Vamos desenvolvendo, progredindo moralmente, espiritualmente, ou vamos permanecer num estágio de estagnação. Tudo isso vai depender de como nós nos conduziremos a par dos conhecimentos, a par do despertar da nossa consciência, porque há muitos daqueles que compõem a Terra que conquistou já a sua consciência, outros estão em despertamento, outros estão com a consciência de sono, adormecido para os valores morais. Então, é através do amor que vai se ampliando, porque o amor vai se desenvolvendo através da lei dos renascimentos. E o amor vai adquirindo corpo, intensidade, vai mudando a sua natureza, vai sublimando. Porque é impossível amar incondicionalmente em uma existência. Nós já tivemos centenas de existências. E a nossa predominância no sentimento de amor é mais condicional do que incondicional. Amar os inimigos é uma conquista que nós precisamos alcançar em nossas vidas. Porque nós somos
muitas vezes nós somos opositores de nós mesmos. Se nós temos dificuldade de nos resignarmos diante das nossas aflições, é porque estamos sendo opositor do nosso crescimento, da nossa superação. Estamos nos opondo a superar o mal. Estamos preferindo os prazeres efêmeros do que uma vida de riquezas morais e espirituais. Então devemos ter clareza de que somos de Deus, a alma nossa, o espírito que somos, pertence a Deus. A sua natureza se encontra na nossa origem. Precisamos nos empenhar em conquistarmos a natureza de Deus e procurarmos realmente nos esforçarmos para isso. Porque há como uma predominância da natureza instintiva, agressiva, animal. Então, para conquistarmos uma natureza pacífica, certo? Natureza de filhos da luz, precisa haver esforço. O esforço, como Kardec, ele nos fala de que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. Ao nos tornarmos verdadeiro espírita, através do esforço, vamos domando as inclinações da natureza animal e vamos alcançando uma natureza humana para depois conquistarmos a natureza angelical e alcançarmos com isso a natureza divina em nossas vidas. Então, já está terminando o horário, eu vou começar agora a falar de resignação. Vocês entendem? É empolgação. Então, resignação, o sentido de resignação é submissão, não às pessoas. Né? Se nós formos submissos ao outro, somos escravos do outro. A submissão aqui é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todos os seus filhos se amem mutuamente. Que todos os seus filhos obedeçam os seus propósitos. Que todos os seus filhos hajam na lei de justiça, de amor e de caridade. Que todos os seus filhos se ajudem como agente da sua misericórdia. Então, a vontade de Deus é as expressões do Evangelho na nossa alma. E resignação é a presença do Evangelho. Porque quando nós nos resignamos diante do sofrimento, estamos nos consolando. Quando nós caminhamos em busca da vida futura, nós estamos, como Jesus nos convida, nos vendo pobre em espírito. Porque quando Jesus afirma, bem-aventurados os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus, é o pobre de avareza, pobre, rico de altruísmo, pobre de orgulho, rico de humildade, pobre de caridade, rico, pobre pobre de avareza, de egoísmo, de orgulho, e ricos dos valores morais de um modo geral. Esses é que alcançarão o reino dos céus. Que, em outras palavras, significa quando nós passamos a nos percebermos pobres de luz, pobres de saúde, e nos acolhemos como pobres, vamos estar abertos para acolher as riquezas de Deus. Vamos nos empenharmos em conquistar a sua natureza. Porque nós só vamos ao médico se nós reconhecermos doentes. Nós só vamos superar o orgulho se nós reconhecermos orgulhosos. Nós só vamos valorizar a caridade se nós nos inquietarmos com o egoísmo. Nós só vamos caminhar com Jesus se nós nos inquietarmos com o sofrimento e sentirmos saudade do Mestre.
Por isso que a resignação, ela se expressa em todas as... É uma expressão que Jesus nos convida através de todas as suas expressões, todas as suas bem-aventuranças, todos os seus sermões, de toda a sua passagem pela terra, inclusive o Calvário. Que no transcurso do seu Calvário, Jesus está ali nos ensinando a amar os inimigos, a acolher os ignorantes, ver a todos como crianças, todos aqueles que nos desejam mal, não procurarmos permitir que esse mal que alguém nos deseja nos faça mal. Porque aquele que é misericordioso, aquele que está resignado diante das provas que passa, está sob a guarda de Deus, sob a proteção de Deus. Quando nós agimos na rebeldia, nos desconectamos de Deus, ficamos sem a sua guarda e sem a sua proteção. Lógico que tem rebeldias de níveis os mais variados. Para a gente se desconectar de Deus, tem que ser uma rebeldia de 100%. Mas existe uma rebeldia de 50%. 50% está conectado a Deus. E 50% não. Ou seja, estamos conectados pela metade. Se houver uma rebeldia de 80%, só estamos conectados a Deus 20%. Aí é aquela fezinha frágil, né? É aquele sentimento que qualquer coisa desanda, qualquer carinha feia desanda, certo? Mas à medida que nós vamos adquirindo raízes, aprofundando as raízes, e a árvore do Evangelho vai crescendo, aí vem os frutos. E naturalmente passamos a sentar à mesa com Jesus e comer do pão do Espírito. E quando justamente a alma não se resigna, é uma alma que se fica no dia a dia da lamentação, nas queixas, inquieta, sentindo saudade do mal. É alguém que é viciado no álcool e o médico diz: você não pode beber. Até quando, doutor? Né? E está mais preocupado com o vício do que com a sua cura, a sua saúde. Então, com esse exemplo, acontece com outros: maledicência, egoísmo, orgulho. Quando a alma está nas expiações da vida, que impede de agir no egoísmo, ela fica inquieta, fica lamentando. Não é só pela expiação, não. É porque aquela expiação está impossibilitando aquela alma de vivenciar o egoísmo, de pensar só em si. Quando a gente pensa só em si é um mal. Quando o nosso bem é para todos, quando o bem é só para si é um mal. Quando o bem é para todos, é um bem verdadeiro. Então a submissão é essa vontade de Deus e que nos pede para que a gente possa confiar em Deus agindo com Ele no nosso coração. Então as adversidades são os contratempos, os obstáculos, as dificuldades, as aflições, os conflitos, as perturbações das pessoas ao nosso lado. Tudo isso é contratempo. Tudo isso faz parte das adversidades da vida. Os acontecimentos inoportunos, inconvenientes, impróprios, é um acontecimento funesto, uma falta de sorte, uma desgraça, porque a desgraça para o Evangelho é tudo que macula a alma, tudo que infelicita, tudo que ensombreia. Isso é desgraça. A morte de um ente querido não é desgraça, mas a forma como a gente olha para a morte de um ente querido, no desespero, na angústia: eu quero ir contigo, eu vou morrer, eu não aguento. Aí é uma desgraça. Isso é uma desgraça, essa morte, para ele. Não para o que foi, mas para o que ficou, está sendo uma desgraça. Mas aquele que foi, se ele acolheu a morte, se ele
conviver, se resignou diante da morte, ele está com Deus. Ele morreu com Deus, morreu feliz, morreu bem, porque está com Deus. É bom morrer com Deus, porque a gente só morre com Deus quando a sua vontade permitir, né? As pessoas que querem sair da vida antes do tempo, estão desobedecendo à vontade de Deus, sofrem muito com isso. Então, muitos confundem a resignação espírita com o conformismo religioso. Não é o conformismo que se manifesta na resignação, mas a inteligente compreensão de que a vida é um processo em desenvolvimento, dentro do qual o homem tem que se equilibrar. A resignação ou aceitação é ativa e consciente, enquanto o conformismo é passivo e inconsciente. O Espiritismo nos ensina a aceitar a realidade para vencê-la. Herculano Pires. Então, essa resignação que a doutrina espírita nos convida a vivenciarmos, é a gente entender tudo que nós estamos passando é em prol de um aprendizado. A vida está difícil, mas a vida está nos convidando que façamos um aprendizado com isso. É o aprendizado da fé, da paciência, é o aprendizado do perdão, é o aprendizado do amor, é o aprendizado da perseverança. Essas adversidades, todos nós convivemos com elas. Não é fácil não, gente. É um desafio. Acolher as diversidades e crescermos com elas. Como essas enchentes em São Paulo, como essa tragédia que houve na escola. As pessoas que têm filho e que passam por uma situação, isso é um desafio a pessoa cultivar a resignação. Amar o infrator, amar o homicida, ter compaixão dele, porque aquele que age contra a vontade de Deus sofre muito. A miséria é tamanha, né? E a dor é tamanha. Aquele que compreende as leis de Deus e as consequências, quando nós não agimos, passamos a ter compaixão do outro. Compaixão, porque a lei é justa. Não precisa ninguém estar condenando, criticando, né? Porque a lei é justa. Deus não precisa de instrumento para a sua justiça. Deus só precisa de instrumento para a sua misericórdia. De agente da misericórdia, da justiça não. A justiça fica com Deus. Mas aquele que sofre as consequências de seus atos, naturalmente passa a cair em si, né? E isso às vezes demora tempo. Mas todos nós, porque Jesus, ele nos convida no seu Evangelho a caminhar com Deus, mas afirmando que nenhuma ovelha do Pai se perderá. Muitas vezes a gente se perde por dias, por anos, por existência, né? Tem espíritos nas obras de André Luiz, estão 1.500 anos nas regiões umbralinas. Uma perda de 1.500 anos. Existem perdas demoradas. Mas chega um momento que as almas vão se cansar e a misericórdia de Deus vai conseguir, né, acolhê-las. Porque Deus nos ama, mas se a gente não se ama, se detesta, cultiva esse desamor, nós nos fechamos para Deus. Porque não basta só o amor do Pai, é necessário que o Filho ame o Pai para acolher a sua misericórdia. Perceba que sem Deus não há vida e sinta saudade de uma nova vida e busque isso. Mas para isso, a resignação, ela caminha com a ressignificação. A gente precisa ir ressignificando a nossa existência. Essa é a melhor de todas as existências que nós já tivemos. Então, vamos ressignificar essa existência. Não vamos repetir as mesmas coisas das existências passadas. Uma ação, quando a gente erra e se arrepende, o arrependimento está convidando a ressignificar aquela ação. Quando a pessoa, porque o natural, o normal, era ver erro, arrependimento e reparação. Isso era para ser assim.
Porque errar, todos nós vamos errar porque estamos ignorantes. Né? Então isso faz parte, é um processo. Ninguém aqui é alma superior, é espírito sábio, então o erro faz parte da nossa vida. Mas a vida nos convida a errar, arrepender e reparar. O que é que a gente faz? A gente erra e fica no erro, e demora, aí vem um remorso. É um erro prolongado, um erro crônico, muitas vezes. Aí vem um remorso, a culpa, que é tóxica. Aí vai abrindo chagas, ulcerações morais, aumentando o teor das aflições. E muitas vezes passa de vida, esse remorso muitas vezes passa de existência a existência. Aí chega um momento que aquela alma está num estágio de depressão, está num estágio já de consequências dantescas. Aí vai em busca de recomeçar e trilhar caminho novo. Poderíamos ter evitado tanta coisa, né, de mal em nossas vidas, tantas aflições, se nós fôssemos resignados e entendêssemos que somos filhos da luz, criados para ser felizes. E a felicidade não se conquista, ou seja, não se compra, ela se conquista. A felicidade não está nas coisas passageiras, elas estão nas conquistas das potencialidades divinas, na iluminação do ser. Então, a obediência, ela caminha com a resignação, porque a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Precisa haver coração e razão, porque muitas vezes a pessoa tem um consentimento do coração, mas a razão conduz para outros caminhos. Então tem uma mensagem de Joana de Ângeles que ela deixa muito bem claro a importância do sofrimento em nossas vidas. Quando ela diz, mais dia, menos dia, o sofrimento chegará ao teu coração, pois que ele faz parte dos fenômenos da vida em progresso. Muitas vezes existe aquele sofrimento que a gente já se acostumou com ele, certo? Aquele sofrimento que a gente já sabe que está sofrendo, mas diz, faz parte, é assim mesmo, e vai levando. Mas ela está dizendo outro sofrimento, que além desses que nós estamos já aclimatados a ele. Sem a sua presença, a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis. Por isso que Jesus afirmou, bem-aventurados os aflitos. Porque é através do sofrimento que o indivíduo vai diminuindo a intensidade do mal em si. Porque o homem ainda não entende a voz suave do amor, defronta a aflição que lhes lima as arestas e o persuade a reflexão ao bem. Às vezes o indivíduo reage, blasfema, esperneia e termina por ceder. Única maneira de libertar-se. Desta forma, não te rebeles ante a dor, piorando a tua situação e desgastando-te inutilmente. A aceitação dinâmica, isto é, a transformação do sofrimento em experiência, realiza o milagre do êxito. Joana de Ângeles, Vida Feliz. Então, Emmanuel diz, quando a gente fica na lamentação, a gente está com saudade do mal. Não devemos ter saudade do mal. Devemos ter saudade de uma nova vida de Jesus, da paz da consciência, saudade de agir no bem, saudade de amar quando o amor diminui de intensidade. Então, essa mensagem, ela nos deixa muito, assim, nos ajuda a entender, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque nós só conseguimos nos consolar na fé operosa no bem. Vamos
dar aqui um corte. Vamos avante. Tem uma passagem no Velho Testamento que diz o seguinte: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o seu santo nome. Dizia serenamente Jó, após receber a notícia de que seus filhos estavam mortos e perdidos os seus bens. Isso aqui é exemplo de resignação, não é? Perdeu os filhos, perdeu os bens, mas se entregou a Deus. Por que essa entrega? Porque confia que ele perdeu os filhos do seu convívio, mas que está entregando os seus filhos a Deus. E ele confia no amor do Pai. Ele diz: se meu filho está com o Pai, está tudo bem, estou calmo, estou sereno, confiante. Perdeu seus bens, ele diz: perdi meus bens, mas esses bens não me pertenciam, era empréstimo. Deus vai me emprestar a outros. E aceita e acolhe. Tem uma mensagem de Leon Denis, no livro Depois da Morte, que ele recebeu enquanto estava em vida física, diz essa mensagem: sofri e só fui feliz pelos meus sofrimentos. Eles resgataram muitos anos de luxo e de fraqueza. O sofrimento ensinou-me a pensar, a rezar. Em meio à embriaguez do prazer, nunca havia penetrado no meu coração a reflexão salutar. Nunca a prece havia roçado meus lábios. Benditas sejam minhas provações, já que abriram-me, enfim, o caminho que conduz à sabedoria e à verdade. Belo, né, essa mensagem? Mas belo é esse exemplo de resignação. Permitindo ser transformado pela dor, pelo sofrimento, acolhendo a mensagem de Jesus. Porque nem todos aqui na terra que sofrem se transformam, não. Muita gente sofre e se rebela contra o sofrimento, é o sofrimento do sofrimento, e vai aumentando de roldão. Aqueles que acolhem o sofrimento, que se resignam, são aqueles que se iluminam, que desenvolvem, que crescem, e vai avante. Então, só nesses 5 minutos, o livro Memórias de um Suicida, ele foi psicografado através de Ivone A. Pereira pelo Espírito Camilo. O Espírito Camilo, ele nos revela a história dele, a caminhada dele de suicida. E eu vou só ler aqui uma partezinha que ele nos fala. Então, a história pós-morte da personagem Camilo, Cândido Botelho, que se suicida após ter ficado cego, porque ele conquistou uma cegueira no transcurso da sua existência. Em função dessa cegueira, por ele ser um literata, uma pessoa muito inteligente, mas orgulhoso acima da conta. Então, em função do orgulho, ele não acolheu a cegueira. E a cegueira dele era a reparação de algo passado. Era uma prova, era uma expiação que, se ele acolhesse, fosse resignado, ele iria dar um passo grandioso na sua vida. Ele iria avançar. Mas, em função do seu orgulho, ele achava que era muito humilhante para ele viver sobre a dependência das pessoas. E ele não queria isso para a vida dele, achando ele que poderia justamente sair da vida.
Então, após ele ter cometido suicídio por através de um tiro que deu no ouvido, aí deixou a vida física, sentindo as dores do projétil que lhes atingiu o ouvido direito e o cérebro, acorda em meio aos odores fétidos da decomposição do seu próprio corpo, ouvindo voz de imensa multidão, ao qual ao pouco se viu atraído, até que são todos compulsoriamente conduzidos a um local inóspito, trevoso e sombrio, por eles chamados de Vale dos Suicidas, triste alusão à condição de todos ali presentes. Aí ele passou um período após ter cometido, e depois ele foi atraído por um grupo de suicidas que somava a 200. Ele foi atraído. Não quer dizer que todos os que cometem suicídio vão para um vale de suicida, não. Certo? Existem casos que isso acontece. Existem outros casos que isso não acontece. Não é? Para vocês não acharem que toda pessoa que foi cometida de suicídio, tem pessoas que é cometida de suicídio aqui no bairro e muitas vezes é assistido na reunião mediúnica da casa na outra semana. Né? Porque as reuniões mediúnicas, elas são grandes bênçãos para as pessoas que saem da vida. É um consolo, é um alívio, é diminuir a intensidade da dor, é se sentirem acolhidas, amadas, sob a ação da misericórdia, sentindo que Deus as perdoa e que elas precisam se esforçar também para se perdoar. Então, depois, ele passa um período no Vale dos Suicidas, quando ele vai enfraquecendo toda a energia que o conduziu até lá, é que vem os emissários de Maria e o leva para o Hospital de Maria de Nazaré. Existem muitos hospitais de Maria de Nazaré espalhados pelo mundo afora. Esse hospital está nas dependências do livro, nas dependências espirituais de Portugal, porque ele fazia parte, né? Ele morava em Portugal. Mas não quer dizer que todo mundo que comete suicídio, para ser assistido por Maria, tem que ir para o hospital nas mediações espirituais de Portugal. Então, o propósito desse livro é demover o leitor da ideia do suicídio. O sofrimento do suicida não se encerra na sua morte. Se arrasta por anos a fio, quiçá séculos, e não termina senão com a reencarnação, repleta de sofrimentos causais e dolorosas, limitação física. Então, o propósito desse livro, leiam, porque como está aumentando muito a intensidade do suicídio, a 40 minutos morre uma pessoa no mundo. 20% dos 7 e poucos bilhões de pessoas está desencarnando por suicídio. É muito grande esse número. Precisamos nos informar sobre, orar e procurarmos, quando estivermos cultivando depressões ou alguém do nosso conhecimento, ajudar as pessoas a superar essas depressões enquanto estiverem no nível menor. Então, só para encerrar, nos conta Maíse Braga, que tem um áudio no YouTube, vocês poderiam realmente ouvir, que ela faz um comentário sobre esse livro, Memórias de um Suicídio, colocando assim, Maíse Braga, vocês irão achar. Então diz Maíse no livro dela, no livro Maíse é para o seu coração. Camilo nos conta que todos os dias, às 6 horas da tarde, paralisavam-se as atividades do Hospital Maria de Nazaré, que abrigou, e todos os suicidas se reúnem para orarem sobre a música extraordinária da Ave Maria. Conta também que às 6 horas da tarde, no espaço sideral que envolve a Terra, encerram-se as atividades espirituais por um momento, porque Maria, a mãe de Jesus,
vai por todo o orbe, recolhendo naquele instante a oração de todos os que precisam. Por isso a hora do Ângelus é reconhecida e reverenciada por todas as religiões. É extraordinário pensarmos que quando Jesus perguntou à sua mãe o que ela, como Rainha da Paz, desejaria fazer, ela lhes respondeu que gostaria de abrir, junto às regiões de sombra, um hospital que levasse seu nome e que haveria de levar amparo às almas suicidas. O orbe reconhecendo naquele instante a oração de todos os que precisam, por isso, a hora do Ângelus é reconhecida, é referenciada por todas as religiões. E é extraordinário pensarmos que quando Jesus perguntou à sua mãe o que ela, como Rainha da Paz, desejaria fazer, ela lhes respondeu que gostaria de abrir junto às regiões de sombra um hospital que levasse seu nome, que haveria de levar amparo às almas suicidas. Então fica para todos nós essas reflexões e que possamos também fazer parte dessas falanges que ora às 6 horas para os suicidas, diminuindo a intensidade do mal na terra e aliviando esses corações que passam por aflições, por tormentos grandiosos em suas vidas. Que Deus nos abençoe a todos.